Fala pessoal, tudo bem? Aqui estamos novamente e agora para falar sobre um tema básico para muitos, né? Porém super importante mesmo sendo básico, né? Porque ele está dentro das ferramentas básicas da qualidade e ele se chama Ishikawa. Sim, tem como fazer um diagrama de Ishikawa no Jump, né? Um software bastante estatístico, bastante avançado, porém, dentro do Quality and Process você tem um tal de diagram, um tal de diagrama. Então, ele cria um diagrama de causa e efeito. E é uma das únicas plataformas do Jump onde você não precisa ter uma tabela de dados inicial. Então, o meu Jump já está aberto aqui, né, como vocês podem ver. Então, eu vou direto em qualidade e processo, diagrama. E ele já abriu para mim aqui um início de um diagrama de causa e efeito. Então, é muito interessante aqui. Vou mostrar alguns detalhes para vocês dele, tá? Então, eu tenho aqui o efeito, né, onde seria o meu problema, né, minha possível, o meu efeito, né, o que eu estou investigando. E aqui, né, para quem conhece o Ishikawa, sabe que essas causas, né, cause 1, 1, 2 aqui, elas vão ser os nossos 6 M's, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu posso editar isso de um jeito muito fácil. Então, máquina, medição, eu posso adicionar mais, né? Eu vou selecionar aqui, ou aqui mesmo, né? Não, aqui na medição, eu venho com o botão direito aqui, ó, inserir before, né? Eu coloco aqui medição, eu coloco matéria-prima, eu vou colocar mão de obra, por exemplo, tá? Então ele colocou aqui, ó, vou deixar bem organizadinho, né? 3 embaixo, 3 em cima. Então vou aqui do lado de máquina, eu vou inserir mais 2 também, né? Antes. Então já tenho matéria-prima, já tenho mão de obra, medição, máquina, o que que falta, né? Meio ambiente e falta também método. Então temos aqui os nossos 6 M's, né? O método foi aqui para baixo. Então eu tenho aqui nossos 6 M's e dentro de cada um eu tenho as subcausas, né? Seriam os nossos X's. Então eu tenho aqui alguns X's que eu posso ir adicionando nesses casos aqui, tá? Se eu quiser mover esse método lá para cima, eu jogo para o outro lado, né, other side. Então agora eu tenho os 3 M's em cima, 3 M's embaixo. Eu quero colocar alguma coisa dentro de meio ambiente, eu vou lá e insiro embaixo, então eu coloco aqui x1, coloco x2, coloco x3, né? Então eu vou adicionando manualmente, simplesmente clicando com o botão direito e inserindo, tá? Se eu quiser inserir alguma coisa dentro desse cara aqui, eu vou colocar embaixo aqui, eu posso criar um x1.1, né? Posso colocar um x1.2, por exemplo, né? Então eu vou ramificando isso. No momento que eu estiver pronto aqui, eu posso clicar com o botão direito e transformar isso numa tabela, Make into Data Table. Então agora eu tenho aqui uma tabela onde ela tem duas colunas, uma chamada de Parent e outra chamada de Child. É como se fosse a hierarquia disso aqui, tá? Se eu fosse criar uma tabela do nada, eu teria que criar ela assim, com um tópico e um subtópico. O Jump precisa entender quem é o pai de quem, né? Quem é o mais alto na hierarquia. Por exemplo, problema é, é pai de método, né? Máquina é pai de x2, x1 é pai de x1.2 e assim ele vai relacionando essas hierarquias. Se eu fosse criar isso através de uma tabela, veja só, diagram, eu teria que selecionar isso, ó. Quem é o child e quem é o parent. Então, o child ali, né, e o parent aqui. Então, os tópicos e os subtópicos, ok? E aí eu crio isso ali como está mostrado, tá? Existem algumas versões diferentes que eu acho bem interessante também. Você pode, além do fishbone, né, espinha de peixe, o Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, você pode criar algo
hierárquico, como se fosse um diagrama, né, uma estrutura de projetos aqui. Isso é bem interessante, né, para quem trabalha com gerenciamento de projetos. E eu também posso criar algo como mostrando a hierarquia, né, o tamanho dos grupos, qual que é o grupo que é maior, que tem mais subtópicos e por aí vai. Mas o assunto aqui é espinha de peixe. Então é assim que a gente consegue criar um gráfico, né, um diagrama de Ishikawa dentro do Jump. Ok, pessoal, espero que tenha ajudado mais uma vez. Quem ainda não está inscrito no canal, vamos lá, vamos se inscrever e vamos aí crescendo juntos e compartilhando cada vez mais conhecimento. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.